Livro: A História Mundial do Teatro, de Marco Bertot. O teatro primitivo. O teatro é tão velho quanto a humanidade. Existem formas primitivas desde os primórdios do homem. A transformação numa outra pessoa é uma das formas arquetípicas da expressão humana. O raio de ação do teatro, portanto, inclui a pantomima de caça dos povos da Idade do Gelo e as categorias dramáticas diferenciadas dos tempos modernos. O encanto mágico do teatro, num sentido mais amplo, está na capacidade inexaurível de apresentar-se aos olhos do público sem revelar seu segredo pessoal. O xamã, que é o porta-voz do Deus, o dançarino mascarado que afasta os demônios, o ator que traz a vida à obra do poeta. Todos obedecem ao mesmo comando, que é a conjuração de uma outra realidade mais verdadeira. Converter essa conjuração em teatro pressupõe duas coisas: a elevação do artista acima das leis que governam a vida cotidiana, sua transformação no mediador de um vislumbre mais alto, e a presença de espectadores preparados para receber a mensagem desse vislumbre. Do ponto de vista da evolução cultural, a diferença essencial entre formas de teatro primitivas e mais avançadas é o número de acessórios cênicos à disposição do ator para expressar sua mensagem. O artista de culturas primitivas e primevas arranja-se com um chocalho de cabaça e uma pele de animal. A ópera barroca mobiliza toda a parafernália cênica de sua época. Ionesco desordena o palco com cadeiras e faz uma proclamação surda-muda da triste nulidade da incapacidade humana. O século XX pratica a arte da redução. Qualquer coisa além de uma gestualização desamparada ou um ponto de luz tende a parecer excessiva. Os espetáculos solos, a história mundial do teatro de Marco são um exemplo soberbo do teatro primitivo. Fornecem o teatro é tão velho quanto a humanidade. De todos os tempos e lugares. Existem formas primitivas da dança desde os primórdios do de culturas antigas. A transformação da pantomima das culturas é uma das formas arquetípicas da expressão da mímica da antiguidade. O raio de comédia do teatro, portanto, num trabalho intitulado de caça de maturidade, da Idade do Gelo, morte e as categorias dramáticas diferenciadas que Marceau precisa para um retrato em alta velocidade. O encanto mágico do teatro, do homem, num sentido mais amplo, nele está na capacidade inexaurível de apresentar seus dramática elementar, sem revelar seu segredo pessoal. A pantomima, que é o porta-voz do Deus, o dançarino mascarado que afasta os elementos próximos de nós, o ator que traz a vida à obra do poeta, que a mímica pode criar. Todos obedecem ao mesmo comando. O corpo do ator é a conjuração de uma outra realidade mais verdadeira. Uma mobilidade para essa conjuração em teatro a mais pessoal e ao mesmo tempo a elevação do artista acima das leis que governam a vida cotidiana. O artista que necessita a transformação no mediador de um vislumbre mais alto e percorre a presença de espectadores preparados para receber a mensagem de expressão primitiva do teatro. Do ponto de vista da evolução cultural, manifesta a diferença especial entre formas de teatro das tribos mais avançadas em seu livro é o número de acessórios cênicos à disposição do ator para expressar sua mensagem. O teatro primitivo real é a arte incorporada na forma primitivas e abrangendo todas as possibilidades do corpo um chocalho de cabaça e uma pele de animal. Simultaneamente, a ópera barroca mobiliza toda a parafernália cênica de qualquer maneira a mais velha arte da humanidade. Ionesco desordena o palco com cadeiras e faz uma proclamação surda-muda da triste nulidade da incapacidade humana. Podemos aprender sobre o teatro primitivo pesquisando a arte da redução. As tribos qualquer coisa além de uma gestualização desamparada ou cujo estilo de vida tende a parecer excessiva. Devem, portanto, ser próximos daquilo que nós presumimos ser o estágio primordial da humanidade. As pinturas das cavernas pré-históricas e entalhes em rochas e ossos, e a inesgotável riqueza de danças mímicas e costumes populares que sobreviveram pelo mundo afora. O teatro dos povos primitivos assenta-se no amplo alicerce dos impulsos vitais, primários, retirando deles seus misteriosos poderes de magia, conjuração,
metamorfose, dos encantamentos de caça dos nômades da Idade da Pedra, das danças de fertilidade e colheita dos primeiros lavradores dos campos, dos ritos de iniciação, totemismo e xamanismo e dos vários cultos divinos. A forma e o conteúdo da expressão teatral são condicionados pelas necessidades da vida e pelas concepções religiosas. Nessas concepções, o indivíduo extrai as forças elementares que transformam o homem em um meio capaz de transcender-se e a seus semelhantes. O homem personificou os poderes da natureza. Transformou o sol e a lua, o vento e o mar em criaturas vivas que brigam, disputam e lutam entre si, e que podem ser influenciadas a favorecer o homem por meio de sacrifícios, orações, cerimônias e danças. Não somente os festivais de Dionísio da antiga Atenas, mas a pré-história, a história da religião, a etnologia e o folclore oferecem um material abundante sobre danças rituais e festivais das mais diversas formas que carregam em si as sementes do teatro. Mas o desenvolvimento e a harmonização do drama e do teatro demandam forças criativas que fomentem seu crescimento. É também necessária uma autoafirmação urbana por parte do indivíduo, junto a uma superestrutura metafísica. Sempre que essas condições foram preenchidas, seguiu-se um florescimento do teatro. Quanto ao teatro primitivo, o reverso do seu desenvolvimento implica que a satisfação do vislumbre superior, em cada estágio, era conquistada às custas de alguma parte de sua força original. É fascinante traçar esse desenvolvimento pelas várias regiões do mundo e ver como, quando e sob que auspícios ele se deu. Há clara evidência de que o processo sempre seguiu o mesmo curso. Hoje está completo em quase toda parte e os resultados são contraditórios. Nas poucas áreas intocadas, onde as tribos aborígenes têm ainda de levar a cabo o processo, a civilização moderna provoca saltos erráticos mais do que um desenvolvimento equilibrado. Para o historiador de teatro, um estudo das formas pré-históricas revela paralelos sinóticos que o seduzem a traçar o desenvolvimento da humanidade mediante o fenômeno do teatro. Conquanto nenhuma outra forma de arte possa fazer essa reivindicação com mais propriedade, é também verdade que nenhuma outra forma de arte é tão vulnerável à contestação dessa reivindicação. A forma de arte começa com a epifania do Deus e, em termos puramente utilitários, com o esforço humano para angariar o favorecimento e a ajuda do Deus. Os ritos de fertilidade, que hoje são comuns entre os índios Cherokees, quando semeiam e colhem seu milho, têm seu contraponto nas festividades da corte japonesa, mímica e musicalmente mais sofisticadas, em honra do arroz. Assemelham-se também ao antigo festival da espiga de trigo dourada, celebrado anualmente em Eleusis pelas mulheres da Grécia. O teatro primitivo utilizava acessórios exteriores, exatamente como seu sucessor altamente desenvolvido o faz. Máscaras e figurinos, acessórios de contrarregragem, cenários e orquestras eram comuns, embora na mais simples forma concebível. Os caçadores da Idade do Gelo, que se reuniam na caverna de Montespan, em torno de uma figura estática de um urso, estavam eles próprios mascarados como ursos. Em um ritual alegórico mágico, matavam a imagem do urso para assegurar seu sucesso na caçada. A dança do urso da Idade da Pedra nas cavernas rochosas da França, em Montespan ou Las Caux, tem seu paralelo nas festas do troféu do urso da tribo Ainu do Japão pré-histórico. Em nossa própria época, é encontrado entre algumas tribos indígenas da América do Norte e também nas florestas da África e da Austrália. Por exemplo, nas danças do búfalo dos índios Mandan, nas danças corroborre australianas e nos rituais pantomímicos do canguru, do emu ou da foca de várias tribos nativas.
Em cada nova versão e variadas roupagens mitológicas, o primitivo ritual de caça sobrevive na Europa Central. Nas danças guerreiras, rituais germânicas, na dança da luta de Odin com o lobo Fenris, como aparece na insígnia de Thorslunda do século VI, e em todas as personificações da caçada selvagem, da Baixa Idade Média, indo desde Mesnil Harlequin francês ao Arlequino da comédia dell'arte. Existe uma estreita correlação entre a mágica que antecede a caçada, onde a presa é simbolicamente morta, ou o subsequente rito em expiação e as práticas dos xamãs. Meditação, drogas, dança, música e ruídos ensurdecedores causam o estado de transe no qual o xamã estabelece um diálogo com deuses e demônios. Seu contato visionário com o outro mundo lhe confere poder mágico para curar doenças, fazer chover, destruir o inimigo e fazer nascer o amor. Essa convicção do xamã de que ele pode fazer com que os espíritos venham em seu auxílio induzem-no a jogar com eles. Além do transe, o xamã utiliza-se de todo tipo de meios de representação artísticos. Ele é frequentemente muito mais um artista, e deve ter sido ainda mais em tempos ancestrais. As raízes do xamanismo, como uma técnica psicológica particular das culturas caçadoras, podem ser remontadas ao período magdaleniano, no sul da França, ou seja, aproximadamente entre 15.000 a 600 a.C., e, portanto, aos exemplos de pantomimas de magia de caça retratadas nas pinturas em cavernas. Concebido e representado em termos zoomórficos, o panteão de espíritos das civilizações da caça sobrevive na máscara, naquela do espírito mensageiro, em forma de animal no totemismo e nas máscaras de demônios bestas, dos povos da Ásia Central e Setentrional, e das tribos da Indonésia, Micronésia e Polinésia, dos Lapis e dos índios norte-americanos. Aquele que usa máscara perde a identidade, ele está preso, literalmente possuído, pelo espírito daquilo que personifica, e os espectadores participam dessa transfiguração. O dançarino javanês do Djahan Kebang, que usa a máscara de um cavalo e pula de forma grotesca, cavalgando uma vara de bambu, é alimentado com palha. Aromas inebriantes e ritmos estimulantes reforçam os efeitos do teatro primitivo, uma arte em que tanto aquele que atua como os espectadores escapam de dentro de si mesmos. Oscar Ebele escreve: o teatro primitivo é uma grande ópera. Uma grande ópera ao ar livre, deveríamos acrescentar, que em muitos casos é intensificada pela cena noturna e real, na qual a luz das fogueiras bruxileia nos rostos dos demônios dançarinos. O palco do teatro primitivo é uma área aberta de terra batida. Seus equipamentos de palco podem incluir um totem fixo no centro, um feixe de lanças espetadas no chão, um animal abatido, um monte de trigo, milho, arroz ou cana-de-açúcar. Da mesma forma, as 9 mulheres da pintura rupestre paleolítica de Kogul dançam em torno da figura de um homem, ou o povo de Israel dançava em torno de bezerro de ouro, ou os índios mexicanos faziam sacrifícios, jogos e dançavam, invocando seus deuses. Ou atualmente os dançarinos totêmicos australianos se reúnem quando o espírito ancestral faz sentir sua presença, quando soam os mugidos do touro. Assim, também, vestígios do teatro primitivo sobrevivem nos costumes populares, na dança em volta do mastro de maio ou da fogueira de São João. É assim que o teatro ocidental começou, nas danças do templo de Dionísio aos pés da Acrópole. Além da dança coral e do teatro de arena, o teatro primitivo também fez uso de procissões para suas celebrações rituais de magia. As visitas dos deuses egípcios envolviam cortejos. Os sacerdotes que realizavam o sacrifício
guiavam procissões que incluíam cantores, bailarinas e músicos. A estátua de Osíris era transportada a Abidos numa barca. Os xiitas persas começavam a representação da paixão de Hussein com procissões de exorcismo. Todos os anos, em março, os índios Hopi da América do Norte realizam sua dança da Grande Serpente, numa procissão cuidadosamente organizada de acordo com um modelo determinado. Com troncos e galhos, constroem 6 ou 7 salões cerimoniais, kivas, para as fases distintas da dança. Existe até mesmo um diretor de iluminação, que apaga a pilha de lenha ardente em cada kiva tão logo a procissão de dançarinos passa. Diversas cerimônias, místicas e mágicas estão envolvidas nos ritos de iniciação de muitos povos primitivos, nos costumes que rodeiam a entrada da criança no convívio dos adultos. Máscaras ancestrais são usadas numa peça com mímica. Em sua primeira participação no cerimonial, o neófito aprende o significado das máscaras, dos costumes, dos textos rituais e dos instrumentos musicais. Contam-lhe que negligenciar o mais ínfimo detalhe pode trazer incalculáveis desgraças à tribo inteira. Na ilha de Gawa, nas Novas Hébridas, os anciãos assistem criticamente à primeira dança dos jovens iniciados. Se um deles comete um erro, é punido com uma flechada. Por outro lado, em todos os lugares e épocas, o teatro incorporou tanto a bufonaria grotesca quanto a severidade ritual. Podemos encontrar elementos farsescos nas formas mais primitivas. Danças e pantomimas de animais possuem uma tendência a priori para o grotesco. No momento em que o nó do culto afrouxa, o instinto da mímica passa a provocar o riso. Situações e material são tirados da vida cotidiana. Quando o buscador de mel na peça homônima das Filipinas se mete nos mais variados infortúnios, é recompensado com gargalhadas tão persistentes quanto o são. Também os atores da pantomima parodística O Encontro com o Homem Branco. No bosque australiano, o nativo pinta seu rosto de ocre brilhante, põe um chapéu de palha amarelo, enrola juncos ao redor da perna e a imagem do colono branco calçado com polainas está completa. O traje dá a chave para a improvisação, uma remota, mas talvez nem tanto, pré-figuração da comédia dell'arte. À medida que as sociedades tribais tornavam-se cada vez mais organizadas, uma espécie de atuação profissional desenvolveu-se entre várias sociedades primitivas. Entre os Areoi da Polinésia e os nativos da Nova Pomerânia existiam troupes itinerantes que viajavam de aldeia em aldeia e de ilha em ilha. O teatro, enquanto compensação para a rotina da vida, pode ser encontrado onde quer que as pessoas se reúnam na esperança da magia que a transportará para uma realidade mais elevada. Isso é verdade independentemente de a magia acontecer num pedaço de terra nua, numa cabana de bambu, numa plataforma ou num moderno palácio multimídia de concreto e vidro. É verdade mesmo se o efeito final for de uma desilusão brutal. A máscara mais altiva e a mais impressionante pompa não podem salvar o imperador Dionis Dionel do pesadelo da autodestruição. Os antigos poderes xamânicos esmagam num lúgubre luar ao som de tambores africanos. Nessa peça expressionista, O'Neill exalta os pequenos medos sem forma, transformando-os no ameaçador frenesi do curandeiro do Congo, cujo chocalho de ossos marca o tempo para ribombar selvagens dos tambores. Um eco estridente dos ritos primitivos de sacrifício ronda o palácio do século XX, como se aflorasse do tronco da árvore. O curandeiro, de acordo às instruções de O'Neill, bate os pés e inicia uma canção monótona. Gradualmente, sua dança se transforma numa narrativa de pantomima. Sua canção é um encantamento, uma fórmula mágica para apaziguar a fúria de alguma divindade que exige sacrifício.
Ele escapa, está possuído por demônios. Ele se esconde. Salta para a margem do rio. Ele estira os braços e chama por algum deus dentro de sua profundeza. Então, começa a recuar vagarosamente, com os braços ainda para fora. A cabeça enorme de um crocodilo aparece na margem. Seus olhos verdes e brilhantes ficam-se sobre os jones. Numa montagem de 1933, o cenógrafo americano Joe Miosiner utilizou uma enorme cabeça de Olmeca para o primitivo altar de pedra requerido pelo texto. Figurinos africanos, caribenhos e pré-colombianos combinam-se num pesadelo do passado. O teatro primitivo ressurge e age sobre nossos medos existenciais modernos.